Você já parou para pensar sobre o que significa realmente a morte de Cristo na cruz? Eu não estou falando sobre aquele Jesus bonzinho que muitos pregam por aí, que veio apenas para te dar uma vida melhor, mais confortável, ou para te ajudar a conquistar seus sonhos. Não, não, eu estou falando do Cristo verdadeiro, o Filho de Deus, que desceu do céu para morrer a pior das mortes, por uma razão muito mais profunda e impactante do que qualquer pregação de prosperidade que você já ouviu. Hoje em dia, a maioria das pregações está cheia de promessas de bênçãos financeiras, de cura instantânea e de soluções mágicas para todos os seus problemas. E o que você acaba ouvindo? Uma mensagem que te diz que Cristo morreu para melhorar a sua vida aqui e agora. Uma vida melhor, cheia de sucesso, saúde e felicidade. Mas a verdade que você não está ouvindo é que Cristo não morreu para melhorar sua vida. Ele morreu para transformar a sua vida. Deixe-me explicar. A morte de Cristo não foi um upgrade no seu estilo de vida. Ele não veio para ajustar suas finanças, nem para te dar um casamento perfeito. Cristo não é um conselheiro financeiro ou um terapeuta emocional. Ele é o Salvador. E a razão pela qual ele morreu na cruz foi para te dar algo muito mais radical do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Ele morreu para destruir o seu eu velho, sua natureza pecaminosa, e te dar uma nova vida, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. O que acontece hoje é que muita gente entra em uma igreja, ouve o Evangelho e pensa: legal, agora eu tenho Jesus e ele vai me ajudar a ser mais feliz, vai melhorar meu trabalho, meu casamento, minha saúde, e tudo vai dar certo. Mas isso é uma mentira. Cristo não morreu para te dar uma vida de conforto ou sucesso. Ele morreu para te fazer novo. Ele morreu para transformar sua mentalidade, seus desejos, seus hábitos. Ele morreu para que você morresse para si mesmo e vivesse para Ele. Estamos vivendo em uma era onde o cristianismo se tornou algo superficial, onde a cruz foi trocada por um palco de entretenimento. As pessoas querem as bênçãos de Jesus, mas não querem a cruz. Elas querem uma vida melhor, mas não querem a transformação radical que só a cruz pode trazer. E esse é o grande problema. A verdade é que muitos cristãos estão vivendo uma fé morna, uma fé de aparência, onde a cruz foi substituída por uma religião sem poder de transformação. Eu sei que essa é uma mensagem difícil de ouvir, mas não estou aqui para te agradar. Estou aqui para te confrontar com a verdade do Evangelho. Porque a verdade é que sem uma transformação genuína, sem um novo nascimento, você pode até ir à igreja, mas nunca experimentará a verdadeira vida que Cristo prometeu. Cristo não morreu para te dar um toque de leveza, mas para te dar um novo coração. Ele morreu para que você fosse transformado de dentro para fora. Ele morreu para que você não vivesse mais para si, mas para Ele. Prepare-se, porque hoje vamos falar sobre o que realmente significa ser um cristão. E eu te garanto, não tem nada a ver com o que você tem ouvido por aí. O Evangelho não é sobre melhorar a sua vida, é sobre transformar a sua vida. Vivemos em um tempo onde a palavra fé foi banalizada. A palavra fé hoje é como um passe de mágica, uma fórmula mágica, que quando pronunciada corretamente, traz a felicidade, o sucesso e a prosperidade que todo mundo quer. Eu vejo pregações que prometem que se você apenas tiver fé suficiente, tudo na sua vida será resolvido. Como se a fé fosse uma espécie de truque para fazer a sua vida dar certo. Mas Cristo não morreu na cruz para que você tivesse uma vida confortável, recheada de felicidade superficial. Não. A verdadeira fé em Cristo não te promete uma vida confortável, ela te promete transformação. Parece uma palavra dura, não é? Mas eu quero que você pare e pense: o que você realmente quer de Cristo? Você quer uma vida de conforto, ou uma vida transformada? Porque, vou te dizer uma coisa, Jesus nunca prometeu que a fé em Ele iria trazer tudo o que você quer. Pelo contrário, Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A verdadeira fé não te promete conforto, ela te chama para a cruz. A cruz não é um adorno no pescoço. A cruz não é um símbolo bonito em uma parede. A cruz é um lugar de morte. A fé verdadeira não é sobre melhorar sua vida aqui e agora. Não é sobre curar suas doenças. Não é sobre conquistar sua casa dos sonhos. Não é sobre ser feliz o tempo todo.
A verdadeira fé é sobre crucificar a sua carne, morrer para o pecado, e viver uma vida completamente nova, onde a sua única vontade é agradar a Deus. As pessoas querem uma vida melhor, querem ser felizes, querem ser bem-sucedidas, mas o cristianismo não é sobre isso. A vida cristã verdadeira começa com um chamado à morte. Morte para o ego, morte para o orgulho, morte para a velha natureza. Você não pode seguir Cristo e continuar vivendo como antes. E o problema é que muita gente ainda quer continuar com a mesma vida, os mesmos pecados, as mesmas atitudes, mas ao mesmo tempo, querem os benefícios da fé. Isso é um engano. A fé verdadeira não te dá um conforto imediato. Ela te confronta. Ela te desafia a mudar. Ela te chama a viver de uma maneira completamente diferente da que o mundo te oferece. A fé verdadeira não tem como objetivo melhorar sua vida, mas transformar sua vida. A cruz exige sacrifício. Não é fácil, mas é o único caminho para a verdadeira transformação. E quando você passa pela cruz, você entende o verdadeiro significado de morrer para si mesmo. Porque Cristo não morreu para te dar uma vida de prazer, ele morreu para te dar uma vida de santidade. E você sabe o que é ainda mais grave? Que muitas igrejas estão pregando esse falso evangelho. Elas estão pregando um evangelho que diz que Jesus morreu para melhorar sua vida, para fazer você prosperar, para te dar o que você quer. Mas isso é um falso evangelho. Jesus morreu para nos transformar, não para nos dar o que pedimos. Ele nos chama para sermos santos, para termos um caráter moldado à sua imagem. E isso não é fácil. Você pode até ter fé, mas se a sua fé não te leva à cruz, se a sua fé não te leva a morrer para o pecado, então sua fé não é verdadeira. Cristo não morreu para te dar mais conforto. Ele morreu para te dar uma nova vida. E essa nova vida começa com a morte do velho eu. Não há transformação sem a cruz. Não há fé sem sacrifício. A verdadeira fé exige que você se renda completamente. Não há atalhos, não há promessas de uma vida sem dificuldades. Mas há uma promessa de vida eterna, de um relacionamento verdadeiro com Deus, e de uma transformação que vai além do que o mundo oferece. Quando você realmente entende isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Hoje, muitos querem uma fé sem cruz. Querem uma religião sem sofrimento, querem um Cristo que lhes dê bênçãos, mas sem exigir nada em troca. Eles querem Jesus no domingo, mas querem continuar com a sua vida de segunda-feira intacta. Mas a verdade que você não está ouvindo é que a cruz não é para os fracos, ela é para os verdadeiros discípulos. O que o cristianismo moderno está oferecendo é um evangelho de café com leite. É um evangelho sem confronto, sem dor, sem sacrifício. Mas a verdadeira fé é outra coisa. A verdadeira fé é um caminho de renúncia. Um caminho onde a sua vontade é colocada de lado, onde o seu ego é crucificado, onde você morre para os seus próprios desejos. E não, isso não é opcional. Jesus não veio para ser apenas mais uma adição à sua vida. Ele veio para transformar tudo. Ele veio para ser o Senhor, não o ajudante. Se você ainda acha que seguir a Cristo é uma opção de vida mais confortável, é porque você não entendeu nada do Evangelho. O que Cristo oferece não é uma vida sem dificuldades, mas uma vida cheia de propósito, de transformação, de sacrifício. Ele não disse: se alguém quer vir após mim, leve a sua vida confortável e siga-me. Não, ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Agora, você deve estar se perguntando: mas por que isso é tão importante? Não posso apenas ser uma boa pessoa e ainda seguir Jesus. Claro, você pode ser uma boa pessoa, mas isso não significa que você está seguindo a Cristo. Isso significa apenas que você está tentando melhorar a sua moral. Jesus não morreu para melhorar a sua moral. Ele morreu para te transformar, para te arrancar da sua zona de conforto e te levar a um lugar onde você depende exclusivamente dele. Para te levar à cruz. A cruz não é uma metáfora. Ela não é uma ideia bonita para ser compartilhada em um estudo bíblico. Ela é um lugar real de sofrimento, de morte, de renúncia. E se você não está disposto a ir até a cruz, você não está disposto a seguir a Cristo. Ele não veio para facilitar a sua vida. Ele veio para radicalizá-la. Ele veio para te quebrar, para te fazer morrer para tudo aquilo que você é, para nascer de novo nele.
Você pode se perguntar, mas não seria mais fácil viver uma vida cristã sem tanto sofrimento? Não seria mais fácil ser um bom cristão sem tantas exigências? E eu te respondo, claro que seria mais fácil. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre facilidade. O Evangelho é sobre transformação. Não é sobre ser uma pessoa legal, é sobre ser uma pessoa transformada pela graça de Deus, que renuncia a si mesma para viver a vontade do Pai. E sabe o que é ainda mais triste? Que muitos cristãos estão morrendo sem nunca ter vivido essa transformação verdadeira. Eles estão em igrejas lotadas, cantando, orando, servindo. Mas o que falta? O que falta é a cruz. O que falta é o sacrifício. O que falta é a morte do ego. Porque a cruz não é uma opção para o cristão. A cruz é o único caminho. E sem ela, você não pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus não oferece uma vida sem luta, sem dor. Ele oferece a sua presença no meio do sofrimento, a sua paz no meio da luta. Ele não promete um caminho fácil, mas promete estar conosco em cada passo, em cada momento. E é esse Cristo, o Cristo da cruz, que nós devemos seguir. Não um Cristo de glamour ou prosperidade, mas o Cristo que morreu por nós e que nos chama a morrer também. A cruz é a única forma de experimentarmos a verdadeira vida em Cristo. E se você não está disposto a carregar a sua cruz, você não está pronto para seguir Jesus. Isso é sério. A verdadeira fé é radical, desafiadora e exige sacrifício. Mas a recompensa é a vida eterna. É a transformação total do ser, é ser conformado à imagem de Cristo. E não há nada mais glorioso do que isso. Hoje em dia, muitos cristãos vivem como se a salvação fosse uma lista de faça você mesmo. Eles pensam que, se frequentarem a igreja o suficiente, se orarem o suficiente, se fizerem boas ações suficientes, então no final, Deus vai aceitá-los. Mas a realidade é bem diferente. A salvação não é pelo que você faz. Ela é pelo que Cristo fez por você. Eu sei que isso vai contrariar muita gente, mas deixa eu te dizer uma verdade. Você não pode comprar a sua salvação com boas obras. Você não pode ganhar a salvação por ser uma pessoa boa. Não importa quantos versículos você decore, quantas pregações você ouça ou quantos serviços você faça na igreja. A salvação não vem pelo que você faz. Ela vem pelo que Cristo fez na cruz, por você. E se você ainda acha que pode barganhar com Deus, fazendo boas ações e esperando um passe para o céu, você está profundamente enganado. Jesus não morreu para que você fizesse algo. Ele morreu porque você não podia fazer nada. Ele morreu para que você fosse perdoado. Ele morreu para pagar um preço que você jamais poderia pagar. E não tem nada a ver com as suas boas intenções. Não tem nada a ver com o seu esforço ou a sua moralidade. A salvação é pela graça de Deus, e somente pela graça dele. A cruz é a grande equalizadora. Não importa quem você é, de onde vem ou o que já fez. A salvação não depende de você ser bom o suficiente. Ela depende de você reconhecer que não é bom o suficiente. Não é sobre você se esforçar para agradar a Deus. É sobre você se entregar completamente a Cristo e reconhecer que Ele já fez todo o trabalho por você. O trabalho foi feito na cruz. A luta foi travada lá, e a vitória foi conquistada por Ele, não por você. E sabe o que acontece quando as pessoas começam a achar que a salvação depende delas? Elas caem na armadilha da religião. Elas começam a viver uma vida de trabalho incessante para merecer algo que na verdade já foi dado de graça. Elas começam a viver com medo de que, se não fizerem o suficiente, Deus não as aceitará. E isso é um peso insuportável. A verdadeira liberdade que Cristo oferece é saber que a salvação não depende do que você faz, mas do que Ele já fez. Em Efésios 2:8-9, a Bíblia é clara: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, não um prêmio. E quando você tenta conquistar esse presente, você está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. A salvação é um ato de graça, é a misericórdia de Deus se estendendo a você sem nada que você possa fazer para merecê-la. O que Cristo fez na cruz foi completo. Ele disse: está consumado. Ele não deixou nada para você fazer. Ele fez tudo, e a única coisa que você precisa fazer é acreditar,
se arrepender e se entregar a Ele. Não é sobre sua performance religiosa. Não é sobre o quanto você serve. Não é sobre o quanto você parece bom para os outros. É sobre sua entrega total a Cristo, reconhecendo que sem Ele, você nada pode fazer. Agora, a pergunta que eu te faço é: você já parou de tentar conquistar a salvação por seus próprios esforços? Você já parou de se enganar achando que o que você faz é o que vai te salvar? Se a sua fé está baseada no que você faz, você está perdendo a verdadeira essência do Evangelho. A salvação não é algo que você conquista, é algo que você recebe. E só Cristo pode te dar. Portanto, pare de viver em uma tentativa constante de fazer mais para ganhar algo que já foi dado. A cruz já pagou o preço. Cristo já fez todo o trabalho. Agora, a única coisa que você precisa fazer é aceitar esse presente, com um coração quebrantado, reconhecendo que a sua salvação não está no que você faz, mas no que Ele fez por você. Hoje em dia, o conceito de menos novo nascimento se perdeu. Em muitas igrejas, o novo nascimento é tratado como uma simples decisão que você toma ao levantar a mão durante um apelo. Como se ser nascido de novo fosse apenas uma questão de levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas deixa eu ser claro com você, o novo nascimento não é uma decisão sua. Ele é um milagre de Deus. Eu sei que isso pode ser difícil de engolir, mas você não pode nascer de novo por si mesmo. Não tem como. O novo nascimento não acontece porque você decidiu. Ele acontece quando o Espírito Santo, em sua misericórdia, vem e te transforma de dentro para fora. E não é uma transformação gradual que acontece ao longo dos anos. Não, o novo nascimento é algo instantâneo, radical, algo que só pode ser feito pelo poder de Deus. Eu fico assustado com a facilidade com que o novo nascimento é pregado como se fosse algo trivial. Basta aceitar, basta orar, basta aceitar Jesus. Mas o novo nascimento não é tão simples quanto isso. Não é apenas uma decisão de fé em que você assina um contrato com Deus e diz: agora sou cristão. Não, o novo nascimento é um ato soberano de Deus, é um milagre onde o Espírito Santo muda seu coração de pedra para um coração de carne. Jesus mesmo falou sobre isso em João 3, quando explicou a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Mas o que muitos pregadores não explicam é que o novo nascimento não acontece porque você quer nascer de novo. Não acontece porque você decidiu dar uma chance a Jesus. Ele acontece quando o Espírito Santo age em você, quando Deus, em sua infinita graça, decide transformar a sua vida. Parece até meio chocante, não é? Mas é a verdade. O novo nascimento não é sobre fazer a coisa certa. Não é sobre um ritual ou uma decisão emocional. É sobre um ato sobrenatural do Espírito de Deus que tira você da morte espiritual e te dá vida. O novo nascimento é uma obra de Deus, e não do homem. Ele não acontece porque você decidiu que agora vai ser cristão. Ele acontece porque Deus decide, por sua graça, fazer de você uma nova criatura. Isso muda tudo. Você não pode se autotransformar. Você não pode mudar o seu próprio coração. Você não pode, por conta própria, fazer de você uma nova criatura. Isso é algo que Deus faz em você. E se você não entendeu isso, então você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é sobre você se esforçar para se melhorar. O Evangelho é sobre Deus fazer de você alguém completamente novo, através do poder do Espírito Santo. E é exatamente por isso que muitas pessoas que frequentam a igreja e fazem boas ações ainda não são salvas. Elas nunca passaram pelo verdadeiro novo nascimento. Elas nunca foram transformadas pelo poder de Deus. Elas podem até ser boas pessoas, podem até estar fazendo a coisa certa, mas sem o novo nascimento, tudo o que fazem é em vão. A verdadeira marca de um cristão é que ele não é mais a mesma pessoa que era antes. Ele foi transformado, ele foi regenerado, ele foi renovado. Ele não decidiu seguir a Cristo. Cristo o chamou para uma nova vida, e ele foi mudado pelo poder do Espírito. E ele nasceu de novo. E quando isso acontece, sua vida nunca mais será a mesma. Não é sobre um compromisso, é sobre uma transformação radical. E eu sei que essa é uma mensagem difícil de digerir, porque muitas pessoas ainda pensam que ser cristão
É apenas uma questão de seguir regras ou de fazer boas ações. Mas o verdadeiro cristianismo começa com a transformação do coração, uma transformação que só pode vir através do novo nascimento, operado pelo Espírito Santo. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Deus fez em você. Portanto, pare de confiar na sua própria capacidade de mudar. Pare de acreditar que você pode se transformar por conta própria. O novo nascimento é um milagre que só Deus pode operar em você. E se você ainda não experimentou esse milagre, talvez seja a hora de parar e perguntar a si mesmo: eu realmente nasci de novo? Ou estou apenas indo à igreja e tentando ser bom? Porque, sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. O maior erro que muitos cristãos cometem é achar que o Evangelho veio para melhorar a sua vida. Eles entram nas igrejas com essa mentalidade: agora com Jesus minha vida vai melhorar. Vou ser mais feliz, mais bem-sucedido, mais saudável. Mas essa visão é completamente errada. O Evangelho não é sobre melhorar sua vida. O Evangelho é sobre matar sua vida antiga. Eu sei que essa palavra, matar, soa forte. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Quando você se encontra com Cristo, a sua velha natureza deve morrer. Não é uma questão de melhorar. Não é uma questão de ajustar algumas coisas. A vida antiga precisa ser crucificada, precisa ser morta. Você não pode continuar com o seu velho eu e, ao mesmo tempo, viver a nova vida que Cristo oferece. O Evangelho não é um curso de autoajuda. Cristo não veio para te dar uma versão melhor de você mesmo. Ele veio para te fazer morrer para o pecado e viver para Ele. E se você ainda acha que ser cristão é apenas melhorar um pouco as coisas, você ainda não entendeu o que significa seguir a Cristo. A Bíblia é clara. O velho homem foi crucificado com Ele. Romanos 6,6. O que significa isso? Significa que, ao seguir Cristo, você não apenas melhora, você morre. A sua velha natureza, os seus pecados, os seus desejos, tudo o que era você antes de Cristo, precisa morrer. E isso não é opcional, mas é isso que muitas igrejas hoje pregam: uma fé sem morte. Elas dizem que, ao aceitar Jesus, tudo na sua vida vai melhorar, que você vai prosperar, que vai ser feliz. Mas a verdadeira mensagem de Cristo é a morte do ego, é a morte da carne. E isso é algo que a maioria dos cristãos não quer ouvir. Eles querem um evangelho de conforto, de felicidade, de conquistas pessoais. Mas Cristo não morreu para isso. Ele morreu para que você morresse para o pecado, para que sua vida antiga fosse apagada, para que você nascesse de novo completamente transformado. E como isso acontece? Não é através de uma simples decisão. Não é algo que você pode fazer por si mesmo. O novo nascimento acontece através da ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo vem e faz você morrer para a velha natureza. Ele não vem para fazer você melhor. Ele vem para te fazer novo. Ele vem para matar o pecado em você e te dar uma nova vida em Cristo. E essa vida nova não é uma vida de autoajuda. Ela é uma vida de morte para o pecado e vivência para a justiça. Ela é uma vida marcada pela cruz. Ela é uma vida onde você vive para Cristo e não para si mesmo. Jesus nos ensinou isso de forma clara. Ele não prometeu uma vida de prosperidade ou de conforto. Ele nos chamou para carregar a cruz. E carregar a cruz é um ato de morte. Não há como seguir Cristo sem morrer para si mesmo. Não há como ser cristão sem renunciar aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, ao seu próprio ego. A vida cristã é uma vida de transformação, mas essa transformação começa com a morte. Morrer para o pecado, morrer para a carne, morrer para o velho homem. E isso não é fácil. Por isso, muitas pessoas desistem. Elas pensam que seguir a Cristo vai ser fácil, que vai ser só um ajuste aqui e ali, mas quando confrontadas com a cruz elas recuam. Elas não querem morrer. Elas não querem renunciar. Elas querem melhorar, mas não querem morrer. E isso é o que nos impede de experimentar a verdadeira transformação que Cristo oferece. Porque sem morte, não há ressurreição. Sem crucificação, não há vida nova. O verdadeiro Evangelho exige que você morra. Morra para os seus próprios desejos. Morra para os seus pecados. Morra para a sua velha natureza. E quando você morrer, então Cristo vai te dar uma nova vida. Não uma vida melhor,
mas uma vida completamente nova. Uma vida onde você não vive mais para si mesmo, mas para Cristo. Uma vida onde você é transformado de dentro para fora. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Cristo não veio para melhorar sua vida. Ele veio para matar sua vida antiga. E quando você entender isso, então você estará pronto para viver a verdadeira vida em Cristo. A vida que é marcada pela cruz, pela renúncia, pela transformação. A vida que é verdadeira, não porque você melhorou, mas porque você morreu para si mesmo, e nasceu de novo em Cristo. Hoje, temos uma geração de cristãos que confundem fé com sentimento. Eles acreditam que fé é algo que se sente, algo que se experimenta emocionalmente. O culto é bom quando te faz sentir algo. As músicas são poderosas quando tocam seu coração. E se o sermão não emocionar, então parece que algo está errado. Mas eu vou te dizer a verdade: a fé verdadeira não é sobre o que você sente. A fé verdadeira é sobre a submissão ao senhorio de Cristo. Eu sei que para muitos, isso pode soar estranho. Vivemos em uma era onde o cristianismo se tornou um espetáculo emocional, onde tudo depende do que você sente no momento. Mas a fé de Cristo não é sobre momentos emocionais. Ela é sobre uma entrega total a Cristo como Senhor e Salvador. Ele não é só o Salvador de sua vida, Ele é o Senhor de sua vida. E isso faz toda a diferença. A Bíblia não diz que sem sentir você não pode crer. Ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas o que é fé? Fé não é uma emoção que vem e vai. Fé não é uma experiência intensa de um culto, onde você sente a presença de Deus de forma palpável. Fé é confiança no caráter de Deus e em suas promessas. E essa confiança exige submissão. A verdadeira fé te leva a obedecer, a fazer o que Cristo ordena, mesmo que você não sinta nada. Porque fé verdadeira é agir segundo a palavra de Deus, não segundo os seus sentimentos. Vamos ser honestos, você pode não sentir nada agora. Você pode até passar por momentos em que Deus parece distante, e o culto não tem o mesmo impacto emocional de antes. Isso não significa que você perdeu a fé. Isso significa que você está sendo desafiado a viver pela fé, não pelas emoções. A verdadeira fé se mantém firme quando os sentimentos estão ausentes. Ela não depende da intensidade do momento. Ela depende da fidelidade a Cristo, independente do que você sinta. Cristo não morreu para que você apenas tivesse momentos de emoção. Ele morreu para que você vivesse uma vida de obediência radical. E isso significa que, mesmo quando você não sente, você obedece. A verdadeira fé não exige que você sinta que está no controle de tudo. Ela exige que você se submeta ao senhorio de Cristo, confiando que Ele é soberano, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. E isso é difícil, porque como seres humanos, amamos o controle. Mas Deus nos chama para uma vida onde nós entregamos o controle a Ele. A fé verdadeira não é uma resposta emocional. Ela é uma resposta de vida. Ela é uma resposta de atitude. E essa atitude é de submissão. A questão não é, você sente a presença de Deus, a questão é, você está disposto a viver segundo a vontade de Deus, independentemente do que você sente. Quando Jesus nos chama para segui-lo, Ele não nos chama para um passeio confortável onde tudo é prazer e emoção. Ele nos chama para uma vida de cruz, de morte para o ego, de renúncia. E se você não entende isso, talvez você ainda esteja buscando uma fé que é sobre você, sobre o que você quer, sobre o que te faz sentir bem. Mas a verdadeira fé é sobre Cristo. É sobre a sua vontade, não a sua. E isso exige total submissão. Cristo não é apenas uma adição à sua vida. Ele é a razão de sua vida. Ele é o Senhor, não um conselheiro espiritual que você chama quando precisa. E a verdadeira fé vai além de sentimentos. Ela se traduz em ações. A verdadeira fé é obedecer, mesmo quando a emoção não está lá. Porque fé é confiança no caráter de Deus. Ela não se baseia no que você sente, mas no que você sabe que Deus é. Portanto, pare de esperar por uma fé que dependa do que você sente. A verdadeira fé é sobre quem Deus é, e sobre o que Ele fez na cruz. E se você quer experimentar essa fé verdadeira, precisa entender isso: fé não é sentimento. Fé é obediência, é submissão ao senhorio de Cristo. Não há espaço para fé de conforto.
Há espaço apenas para uma fé radical que se submete, que obedece, que vive para Cristo. Muitos cristãos hoje vivem como se o cristianismo fosse sobre encontrar conforto, paz e prosperidade. Eles estão tão acostumados a procurar um caminho fácil, que esquecem que o Evangelho é um chamado à guerra espiritual. Cristo não veio para criar uma comunidade de confortáveis, mas uma comunidade de conquistadores. O reino de Deus não é para quem se acomoda. O reino de Deus é para quem se levanta e enfrenta o mundo com coragem, com ousadia e com poder. E eu sei que, ao falar sobre guerra espiritual, muita gente se sente desconfortável. A maioria das pessoas prefere um evangelho sem confronto. Elas querem um Jesus doce, amoroso, que as acolha sempre que precisem. Mas o Cristo da Bíblia não é um Cristo que vem apenas para te dar abraços. Ele é o Rei Guerreiro que veio para conquistar o mundo. Ele veio para derrotar o pecado, a morte e as trevas. E ele nos chama para ser parte dessa batalha. Sabe o que me assusta? Que muitos cristãos vivem suas vidas como se nada estivesse em jogo. Eles se envolvem em discussões sobre prosperidade, sobre saúde, sobre as bênçãos de Deus, mas ninguém fala sobre a guerra espiritual. O verdadeiro cristianismo é uma batalha constante contra o pecado, contra o sistema do mundo, contra as forças espirituais malignas. E não estou falando de uma batalha que você possa vencer com palavras bonitas e orações vazias. A verdadeira batalha é vencida através de uma fé inabalável, de uma vida de santidade, e de uma coragem imensa para enfrentar as mentiras do mundo. O reino de Deus é para os valentes. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a enfrentar as tentações, a oposição e até a perseguição, sabendo que o reino que eles buscam não é deste mundo. O reino de Deus não é uma opção para quem busca conforto. Ele é um chamado para quem quer viver para a glória de Deus, mesmo que o mundo te rejeite, mesmo que a sociedade te zombe, mesmo que a luta seja intensa. O reino de Deus não é para os acomodados. Ele é para os que se levantam e enfrentam o mal com a força de Cristo. Você foi chamado para ser mais do que um espectador. Você foi chamado para ser um soldado no exército de Cristo. E o que isso significa? Significa que você não pode se conformar com o pecado, com a imoralidade, com o egoísmo do mundo. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para viver a justiça de Deus, para ser luz em um mundo de trevas. O verdadeiro cristão não se esconde no seu casulo de fé. Ele se levanta e confronta o pecado, confronta o mundo, confronta as ideologias que não condizem com a palavra de Deus. E não, isso não será fácil. O cristão verdadeiro vai sofrer. Ele será perseguido, será odiado, será desprezado. Mas isso não é motivo para desistir. Isso é motivo para lutar mais. Cristo nos chamou para carregar a cruz, para seguir a Ele mesmo quando a jornada for difícil. E se você está esperando uma vida tranquila, onde tudo vai dar certo, e você será sempre abençoado com prosperidade, você está vivendo em um engano. O verdadeiro cristianismo é a cruz. O verdadeiro cristianismo é a batalha. O verdadeiro cristianismo é a luta constante contra as forças do mal. E o que está em jogo aqui é eterno. A sua fidelidade a Cristo não será recompensada com uma vida de conforto e sucesso, mas com uma coroa eterna. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo ofereça. O que importa é que quando você viver para Cristo, você estará armazenando tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça consomem. O que importa é que no final da batalha, você ouvirá de Cristo: bem feito, servo bom e fiel. Não se engane. O cristianismo não é para quem busca um caminho fácil. Ele é para quem se levanta, para quem enfrenta, para quem carrega a cruz e segue a Cristo. E se você está esperando que as coisas melhorem, que sua vida seja um mar de rosas, então talvez você ainda não tenha entendido o Evangelho. Porque no Evangelho, a cruz vem antes da coroa. E a coroa é eterna, mas a luta aqui na terra é real. Então eu te pergunto, você está disposto a enfrentar o mundo por Cristo? Você está disposto a carregar a sua cruz, a lutar contra os padrões deste mundo, a ser ousado na sua fé, mesmo quando o mundo te diz para se calar? O reino de Deus não é para os acomodados. Ele é para os valentes. E se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, então é hora de se levantar e viver como tal. Agora, eu quero te desafiar. Não deixe que essa palavra caia no vazio. Não basta ouvir, é hora de agir.
Se você realmente entendeu o que Cristo fez por você e o que Ele te chama para fazer, é hora de tomar uma decisão. Não fique confortável na sua zona de religião. Não viva uma fé superficial. Diga agora, de coração: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Quero ser transformado por Ti. Se você sente que é hora de dar esse passo radical, de se entregar completamente a Cristo e viver a verdadeira transformação que Ele oferece, não espere mais. Não fique parado. Não adie a sua vida em Cristo para amanhã. Se inscreva no canal para aprendermos cada vez mais, para se aprofundar no Evangelho genuíno. E se você sentir no coração, deixe um comentário dizendo: eu escolho viver para Cristo. Vamos juntos viver a transformação que só Ele pode nos dar. O reino de Deus não é para os acomodados. É para os que se levantam e seguem a cruz. E essa cruz não é fácil, mas é a única que leva à vida eterna. Agora, faça a sua escolha. Cristo te chama, você vai responder: